vamos falar sobre a função parseInt e resolver o exercício 4.2. De fundo, coloquei essa imagem do Pico Paraná, que é para nos ajudar a relaxar e a concentrarmos melhor nessa aula. Vamos lá? Salve, queridões e queridonas! Vamos lá para mais uma aula? Então, essa aula é uma continuação da aula 4.1, que nós estávamos falando sobre vetores. Ou arrays, né? Se vocês forem procurar em uma literatura americana, vocês não vão achar o termo vetores, vão achar o termo arrays, né? E só que vocês viram que nós vamos falar sobre uma função, é uma função de porta serial, uma função que faz leitura na porta serial. Mas vai perguntar, mas o que isso tem a ver com vetor? Na verdade, o que nós vamos fazer é resolver o exercício 4.02. O exercício 4.02 implica em você receber um número pela porta serial e depois colocar esse número no display. Então, essa função é uma função que vai nos auxiliar a receber esses números, né? Porque vocês lembram, lá no capítulo 3, como é que nós fazíamos para receber número? Dava um trabalhão. Nós tínhamos que pegar o número, ele vinha como em ASCII 2, nós tínhamos que converter isso para inteiro e depois nós íamos usar ele nos cálculos. Quem fez lá o exercício do cálculo de idade deve lembrar, né, que é complicado de receber, tem que dar peso depois a cada um dos números e por aí vai. E essa função parseInt resolve isso numa única linha. Ela vai pegar todos os dados que tiverem sido recebidos pela porta serial e vai converter direto para inteiro. Viu que beleza? Facinho que vai ficar, né? Aí vocês vão perguntar, por que você não falou isso antes? Não falei isso antes porque nós tínhamos que aprender bem como funciona desde o início, cada caractere, como que vem o caractere, como que é tratado, para que vocês entendam melhor como que funciona a programação e que vocês se antecipem em algumas situações e que vocês entendam um pouco melhor como as coisas funcionam. Outra coisa também que eu queria dizer sobre a função parseInt é que ela é uma das funções que não está na apostila, mas ela está lá no site do Arduino. E lá vocês vão achar um monte de funções que nós não vamos nem chegar a falar. Então, o que eu gostaria também de colocar vocês num outro ritmo, no outro roteiro, é para que vocês se tornem autodidatas em cima do aprendizado. Então, não se limitem só ao que eu falo aqui na videoaula e não se limitem só ao que está na apostila. Vejam, vocês já estão no capítulo 4, estão encerrando já a primeira etapa do curso e essa didática de correr atrás, de buscar outras funções, de aprender outras formas de fazer as coisas, formas mais fáceis muitas vezes, faz parte do aprendizado de vocês, ok? Vamos lá então. Eu vou começar então, como eu havia dito, não está na apostila, então estou lá no site do arduino.cc, na parte de comunicação, né, nas funções de comunicação serial, no parseInt aqui, ó. Então, o que faz o parseInt? Ele procura um valor dentro do buffer, ou seja, quando você recebe os dados pela porta serial, gera um buffer. Dentro desse buffer, ele vai analisar se tem algum número inteiro lá dentro. Então, ele vai descartar caracteres ou qualquer outros dados que venham antes dos números. Ele começa a coletar os números. Depois, quando chegar um outro caractere que não seja número, ele também descarta tudo que tiver para fora, ele vai pegar esse valor e ele vai converter ele para inteiro, já direto, na mesma função. Então, você chama ela e já tira o inteiro do meio de um monte de caracteres ali, ok? E esse inteiro, o que nós vamos fazer depois lá no exercício? Nós vamos usar ele e vamos começar a guardar no vetor. Mas vamos por partes, né? Então, vai lá. Ela vai tirar os caracteres, conforme eu havia dito. Existe aqui uma variação dela, ó, que você pode colocar aqui, ó, char, skip, char, aqui, ó. É essa variação do comando. Quando você colocar esse char, skip, char, ele vai
eliminar caracteres que estejam no meio do número que você quer. Por exemplo, ou melhor, o exemplo mais utilizado para isso é quando você recebe um número, ele veio no formato texto, por exemplo, pela porta serial, e lá foi utilizado pontos para separar as milhares, né? Então aquele ponto, se você não colocar um comando que elimine esse ponto do meio do número, ele ia acabar pegando só uma parte desse número como um todo, né? Se tivesse, por exemplo, um valor em dinheiro lá, né? Então ia vir R, cifrão, 1.00,00. O que nos interessa dessa string toda seria somente o valor 1000, que é o valor que realmente seria utilizado numa matemática, você colocar numa base de dados, enfim. Então, esse número que interessaria. Então, ele ia receber o R e o cifrão, ele ia eliminar, ia receber o 1. O 1 seria o primeiro número válido, depois ele ia receber o ponto, e no caso você ia fazer um skip desse ponto, depois ia receber 0, 0, 0, vírgula. Quando recebesse a vírgula, ele deveria encerrar a leitura do número, e o 0, 0 que estivesse para trás da vírgula, ele ia desconsiderar todo ele. Entendendo? Legal que fica, né? Vamos ver na prática como que funciona? Olha lá. Na prática, nós vamos usar ele dentro do exercício 4.2. Então, eu já tenho um sketchzinho aqui limpo. Eu também já tenho aqui o meu acesso aqui na página, já no exercício 4.2, que está lá no grupo de vocês. Viram aqui que eu fiz bem uma ajuda para vocês? Ó. Uma linha já está comentada, para facilitar o trabalho. E essa última aqui, ó, fim do loop. Okay? Deixa eu até ajeitar ele aqui. Então vamos lá. O exercício 4.2, ele diz lá, vetor do terminal para o display. Então, você vai receber os dados pelo terminal e enviar para o display. Vamos usar o vetor no meio do caminho pelo seguinte, ó. Nós vamos fazer a leitura dos números enviados pelo terminal e depois mostrar no display, beleza? Vamos lá, declarar um vetor com 5 posições e usar a função for para fazer a leitura do terminal. E a outra função for para a escrita no terminal. Aí aqui, ó, montar, na verdade, bom, vamos lá. Montar o display e a porta serial para as entradas. Vamos dar o serial available, o serial read, lcd print, o for, o if. Eu até incluiria aqui o parse. Na verdade, o comando vai ficar serial.parse int. Essa aqui seria a função, né? Então, ele já vai coletar o dado da serial. Olha lá. Declaração do vetor int com nome aí, tamanho, aquilo que nós já vimos na aula passada, de como que declara vetor, aqui já está só um remember. Aqui, ó, para converter os dados recebidos em inteiros, vamos usar a função serial parseInt. E aí ele dá uma dica assim, ó, planejar antes o fluxograma e o layout do display. Perfeito, então na verdade o que eu vou fazer são só os planejamentos, porque a implementação do código vocês que vão fazer, certo? Vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou precisar aqui, eu vou precisar de um display, ok? Lembro lá como é que faz o display, é o include, né, para colocar a biblioteca, e ela vem assim, liquid crystal.h. Fechou? Está lá a biblioteca. Nas variáveis, nós temos uma variável que é o próprio display, né? Então, ele fica liquid crystal lcd, e até então eu me lembro que você tinha que colocar os pinos. Você lembra que os pinos, no nosso layout de placa, o display ele fica logo acima dos pinos digitais de números mais altos, né? Então, para facilitar a montagem do display na placa, eu vou usar os pinos 11, 10, 9, 8, 7. 6 pinos.
Isso aí, 6 pinos que precisa para o display. Ok? Está lá a minha variável. Eu tenho que inicializar a porta serial, então é serial.begin. Posso pôr a 9600 mesmo, não tem problema. E eu tenho que também inicializar o meu display, né? Então é lcd.begin, 16 linhas, 2 colunas, que é o tamanho do display que a gente usa inclusive no simulador. Ok? Com isso daqui, todo o meu hardware já está inicializado. Eu já estou apto a receber os dados pela porta serial e escrevê-los no display. Aqui está tranquilo, né? Então vamos lá. Vocês lembram lá no capítulo 3 como é que faz para a gente saber se tem um dado na porta serial? A gente usa aquele comandinho que é o serial available. Então a gente vai fazer aqui, ó, if, daí aqui, serial.available. Isso. Serial.available. Vocês lembram o que ele retorna, né? Então, se não tiver nenhum buffer na porta serial, ou seja, que ele não recebeu nenhuma informação que o buffer está vazio, quando você roda a função serial available, ele retorna 0, ou seja, não tem nenhum dado. Quando você recebe números da porta serial e ele começa a guardar dentro do buffer, quando você rodar a função serial available, ele retorna um número que é o tamanho dos caracteres que estão guardados dentro do buffer. Lembram disso? Então isso aqui é importante. Ó. Então, if serial available maior do que 0, ok? Ou seja, se ele receber alguma coisa, ele vai ficar com algum valor aqui dentro. Então ele vai ficar maior do que 0. Quando ele for maior do que 0 é porque eu tenho algum caractere que foi mandado pela porta serial. Então aqui, ó, eu vou fazer para a gente conhecer a função é pegar esse caractere e já mandar direto para o terminal, para o display, na verdade. Então vamos lá, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar uma variável aqui, uma variável do tipo int, vou colocá-la inclusive como global aqui, ó. Vou colocar aqui int, eu vou chamar aqui de número, né? Ponto e vírgula, lá uma variável do tipo int, e agora eu vou dizer que o número vai ser igual serial.parse int, somente isso por enquanto, e depois eu vou fazer um comando bem simples aqui, que é o lcd.clear. Lembra o que faz? Ele limpa todo o display e coloca o cursor na primeira linha, que é para nós colocarmos o número ali. Lembrando que o loop vai ficar rodando várias vezes, então para ele não ficar enchendo na linha, eu apago a linha e coloco um novo número. Coloco um novo número, sempre vai aparecer ali o número que nós enviarmos pela porta serial. Okay? Então essa que é a minha ideia. E daí eu vou fazer aqui o lcd.print e vou colocar aqui o número, não é isso? Aí tem que aparecer o número que ele recuperar na porta serial ali dentro do... Aí eu fecho a função serial available, ok? E aqui para colocar um delayzinho, né? Delay 100 milissegundos aqui, só para dar tempo de chegar os dados na porta serial e o Arduino não atropelar todo mundo. Eu vou pegar e vou salvar como... Eu já vou salvar até como exercício 402. Tá lá. Vamos pegar aqui no simulador, né? Pegar o nosso circuitinho aqui de desenvolvimento. Um detalhe, vocês sabem que ele fica enchendo o saco lá, né? E fazendo barulho. Se você não quiser barulho, aqui ó, então, ele para de fazer barulho, né? Então tá, vamos lá. Tá lá, e sim. Aqui o meu sketchzinho.
um detalhe aqui, ó. Então vamos ligar os fios aqui, ó. Então como eu fiz aqui, ó, do 11, vou fazer um loopzinho, um zoom aqui, né? Facilitar, ó. Então vou tirar um pouquinho do zoom para a gente olhar ali o componente. A princípio somente isso que nós precisamos, né? Então vai lá, né? Vamos carregar. Carregou. Então agora eu vou energizar meus... daí um detalhe, né? Vocês lembram como é que carrega aqui a porta serial, né? Botão direito aqui em cima do Arduino. E aqui, ó, Open Serial Monitor. Então aqui nós temos o nosso monitor serial. Agora energizo o circuito. Ele está lá, sem nada. Eu vou mandar aqui um 10 para lá, né? Enter. Olha lá. Apareceu o 10 lá no display. Agora eu vou mandar o número 765. Olha lá, 765. Vocês viram que eu não precisei pegar o caractere do 7, converter para 7, né? O caractere ASCII que corresponde ao 7, é isso que seria mandado pelo display. Ele já pegou a string e reconheceu ela inteira. Então, pessoal, entenderam aqui como que funciona? Tem um outro detalhe aqui que eu queria passar para vocês. Ó. Imagine que eu vou mandar um número 1, 2, 3 com qualquer letra e depois vou mandar o 4, 5, 6. O que acontece com ele aqui? Ó? Olhem só que legal. Apareceu 1, 2, 3 e depois o 4, 5, 6. Então, se você tiver algum caractere e no meio você tiver outros números, ele vai passando de tempo em tempo esses caracteres. Por exemplo, aqui depois eu colocar mais 2 caracteres, depois colocar outro número, depois mais caractere, outro número, mais caractere, outro número, mais caractere, outro número. E aí, quando você dá um Enter, ele vai mostrar o caractere. Ok? Olha lá. Ele vai passando todos os caracteres. Então, esse daqui é o nosso parseInt. Agora, o que vocês precisam fazer é usar ele no exercício, não é isso? Então, vamos lá. Vamos planejar esse exercício lá no nosso draw.io. Vamos pegar um basic aqui, né? Basic, create. Vou colocar isso dentro da pasta do curso de robótica. E aqui eu tenho fluxogramas. Beleza, ele vai carregar dentro dessa pasta para salvar lá, nessa aba mesmo. Eu vou até mudar o nome ali, né? Ele ficou com esse nome chamado de exercício 4.2. Vamos começar com um oval aqui que representa o início, né? O início é o início da função loop lá, né? Então começa aqui com a função loop. A primeira coisa que ele faz, na verdade, não é uma ação, é um teste. Nós vamos testar se existe algum caractere dentro da porta serial, não é isso? No buffer tem caracteres? O que quer dizer isso daqui? É o if serial available, não é isso? Se tem alguma coisa na porta serial, aí nós temos duas opções, né? Se não tiver nada na porta serial, o que ele vai fazer? Ele volta lá para o início, não é isso? Aí vamos imaginar que... Aí aqui, né? Essa resposta, né? Agora vamos imaginar aqui que seja... Sim, tem alguma coisa na porta serial. Se tem alguma coisa na porta serial, o que o processador deveria fazer a próxima ação dele? O que deveria ser a próxima ação? Alguém tem alguma sugestão? A próxima ação seria fazer a leitura da porta serial e gravar o número na variável, né? Que é aquele serial parseInt para dentro da variável número. Então, nós teríamos que pegar aqui a variável número, né? Então, aqui vou fazer a leitura do buffer. Usando parseInt.
seguinte, está lá o caractere, a partir desse momento nós temos o caractere aqui. Quando nós temos o caractere aqui, nós vamos ter que guardar ele agora num vetor. Vocês lembram que o exercício é para guardar no vetor. Então o que acontece? Eu recebi o número, agora eu tenho que colocar ele dentro do vetor. E são 5 posições que a gente vai ter lá no vetor, né? Vamos olhar lá, eu vou pegar 5 números. Então, se pegar lá no enunciado, ó, leitura aqui, declarar um vetor com 5 posições e usar uma função para fazer a leitura do terminal e outra para fazer a escrita no display. Então, o que nós faríamos aqui? Eu vou fazer a leitura da porta serial enquanto tiver dado sendo recebido, ele vai guardando esses dados dentro do display, dentro do vetor, ok? Então, vamos lá. Então, fez a leitura da porta serial. Então, agora nós vamos guardar isso dentro do vetor. Então, lembra do vetor como é que é, né? Se eu declarar lá um vetor com o nome entradas, por exemplo, né? Ou dados de entrada, qualquer coisa assim, aí você vai colocar o primeiro caractere na primeira posição, que é a posição 0, né? Então, nós vamos precisar de um contador auxiliar aqui, né? Um contador da posição do vetor. Então, ele vai começar na posição 0, então você vai fazer a gravação do dado na primeira posição. Então, a próxima ação aqui, ó, seria gravar o número. Eu faço a leitura do buffer usando o parseInt. E eu gravo. Aí o que acontece agora? Eu tenho que ver o seguinte. Eu vou gravar o primeiro número, vai na posição 0. Aí o segundo tem que ir na posição 1. Então eu tenho que incrementar esse contador de posição, certo? Eu vou ter que incrementar. Então ele estava em 0, tem que passar para 1, tem que passar para 2. Quando ele chegar em 5, tem que acabar. Então depois eu vou ter que testar se ele já chegou em 5 ou não. Recebeu os 5 valores. Então, mais uma perguntinha aqui, né? Será que ele recebeu os 5 valores? Se ele não recebeu os 5 valores, o que acontece aqui? Ele vem para... Ó, não recebeu os 5 ainda. Então, eu pego essa funçãozinha aqui. Isso aqui é um if, né? No final das contas, né? If, contador de posição é igual a 5. Isso que nós vamos fazer, não é isso? Beleza? Então vamos supor agora que ele recebeu os 5 caracteres. Depois que se ele recebeu os 5 caracteres, agora ele tem que apresentar os 5 caracteres lá no display, não é isso? Então aí ele passa para uma outra etapa aqui. Quando ele recebeu os 5 caracteres, como é que ele vai se comportar agora? Agora eu tenho que mostrar os 5 caracteres no display. Para eu mostrar os 5 caracteres no display, nós temos que pensar da seguinte forma. Eu vou querer apresentar um texto informando que tem os caracteres, ou eu vou querer colocar os números todos direto no display. Se eu colocar todos os números, se o número for muito grande, vai caber tudo no display. Então tem uma série de detalhes aí que tem que ser considerados, né? Mas vamos imaginar lá, ó, que você tem lá o display. E tem a segunda linha aqui, não é isso? Com também 16 caracteres. Então se você for guardar um número, por exemplo, 100, você colocar aqui, por exemplo, um texto aqui em cima, números recebidos, e depois colocar os números aqui embaixo, 5 números tem que ser números pequenos, né? Porque vai ser o primeiro número, espaço, segundo número, espaço, terceiro número, espaço, quarto número, espaço, quinto número, espaço. Então, vão caber poucos números com mais do que 2 casas decimais. Ou você pode guardar 2 números em cima e 3 embaixo, ou simplesmente estourar o buffer mesmo, não tem problema.
Então, fica a critério de vocês aí que vão estar programando a forma que vocês querem apresentar no display, ok? Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou colocar um texto em cima e vou fazer assim, ó, recebeu os 5 valores, então ok. Então eu vou colocar aqui, ó, na primeira linha, texto, números recebidos. Vou botar até entre aspas para vocês verem que é esse texto que vai lá, porque eu vou mandar lá para o display. Depois, o que acontece? Eu vou posicionar na verdade, depois nós vamos usar uma função que seria o for, né? Vocês lembram como que é o for? Daí nós vamos começar aqui, ó, inicializa um contador. Vocês lembram lá da funçãozinha? Inicializa um contador 5 voltas, certo? Aí aqui no final, o que ele pergunta? Se acabou, contador igual a 5. Se o contador for igual a 5, ele sai da função. Se o contador não for igual a 5, ele vai executar um bloco. Então, esse bloco que eu vou representar aqui deste lado. Então, vai lá. O que é a primeira coisa que ele vai fazer quando pegar ali? Então, ele vai pegar e vai escreve o número, depois ele vai fazer um outro, escrever um espaço, né? Escreve um espaço do vetor na posição 0, porque nós vamos fazer uma escrita, uma leitura de vetor da primeira posição. Escreve o número do vetor na posição. Então, na primeira volta é posição 0, a segunda volta é posição 1, a terceira volta é posição 3, não é isso? Daí aqui, eu vou colocar o outro, que é, escreve um espaço, não é isso? Escreve um espaço no display. Ele vai colocar o primeiro número, um espaço. O segundo número, um espaço. O terceiro número, um espaço. E aí ele volta aqui o contador para a parte de cima, não é isso? Voltou o contador para cá. Então ele vai ficar rodando o loop. Então colocando lá i, por exemplo, igual a 0. O contador é igual a 0 enquanto o i for menor do que 5. Então o contador começa com 0. Eu vou ler o vetor, posição 0 e vou passar para dentro do display. Então eu posso colocar lá LCD print e o valor que vai ficar ali dentro é o meu vetor lá, por exemplo, o vetor dos números, e a posição é a posição do contador 0. Então ele vai passar ali o primeiro dado. Quando fizer a volta que chegar ali em cima, ele vai incrementar para 1. Aí ele volta, não acabou o loop, ele vai fazer a volta, aí vai pegar no vetor a posição 1 e vai mandar para o display. Depois, na segunda volta, a posição 2, a posição 3, a posição 4, a posição 5, e no final, os 5 números vão estar lá no display. Entenderam? E a hora que ele acabar isso daqui, que o contador der, ele volta o loop lá para o começo, não é isso? Muito fácil, né? Molezinha, olha lá. Agora é só vocês implementarem o programinha. Olha lá, o raciocínio está todo montado aqui, né? Então vai lá, ó. Testa lá se tem caractere no buffer. Se não tiver, vai voltar para o início, vai ficar rodando aqui até ter alguma coisa. A hora que tiver alguma coisa, ele passa aqui para baixo. Aqui, ó, daí faz a leitura do buffer usando o parseInt. Aí aqui, ó, grava na primeira posição do vetor, então vai ter um contador ali, né, posição 0, ele vai estar na posição 0. Aí ele incrementa esse contador, que vai passar para a posição 1, vai gravar o número. Aí se o contador chegou em 5, é porque ele já recebeu os 5 números, senão ele volta lá porque tem que receber todos os caracteres, vai ficar rodando aqui até vir os 5. A hora que os 5 posições do vetor estiverem com os dados, ele
vai dar o contador igual a 5 e ele passa aqui para baixo. Já pegou os 5 valores, vai dar sim essa resposta. E aí ele corre aqui. Quando ele corre para cá, daí ali, ó, a primeira, daí ele coloca lá na primeira linha números recebidos, uma coisa assim, uma mensagem lá qualquer, daí ele começa um for. Aí o for vai começar com 0, né? Na posição, daí você vai fazer agora ao contrário. Primeiro você estava colocando os dados no vetor, agora você vai tirar os dados do vetor e jogar no display. Então, na posição 0 do vetor, o número que tiver lá vai ficar no primeiro display, depois dá um espaço, roda o for de novo, segundo, terceiro, quarto, quinto, escreve o 5. A hora que acabou de escrever o 5, volta lá em cima, vê se tem mais alguma coisa no buffer. A hora que tiver, claro, vai ter que colocar os clear, vai ter que limpar o buffer, vocês vão ter que fazer o programinha ali. Mas a sequência lógica do que o processador deve fazer é essa que está escrito aqui. Beleza? Agora é só implementar e muito obrigado e até a próxima aula.